A empregada de limpeza segurava a filha do oligarca nos braços, e o que ele descobriu naquele momento mudou a sua vida para sempre. Quando Rui Campos entrou na sala de estar da sua quinta de luxo na região do Douro, ficou petrificado no limiar. Diante dele, desenrolava-se uma cena que a sua mente jamais poderia ter concebido. A sua filha de 6 meses, Leonor, dormia profundamente às costas da empregada de limpeza, amarrada com um velho chale, enquanto a mulher esfregava o chão de mármore polido. A mulher cantarolava uma canção de embalagem suave, movendo-se com uma fluidez e um cuidado meticulosos para não despertar a pequena. O coração de Rui contraiu-se numa estranha mistura de choque, fúria e algo mais, algo que ele não conseguia identificar, perante o que aquela mulher simples estava a fazer com a sua filha. Mas antes de prosseguirmos com esta história, verifique se está subscrito no canal e comente de onde está a assistir a este vídeo. Rui Campos permaneceu na ombreira da porta, incapaz de proferir uma única palavra. A sua filha, que não parava de chorar nos últimos 3 meses, dormia pacificamente, aninhada nas costas de uma desconhecida. A empregada, que ele contratara há apenas 5 dias, continuava o seu trabalho como se nada de extraordinário estivesse a acontecer. Os seus movimentos eram seguros, quase coreografados, uma dança de trabalho e cuidado. O tecido nas suas costas estava atado de forma profissional, criando um ninho seguro e aconchegante para o bebê. Você enlouqueceu, conseguiu finalmente Rui expelir. A sua voz ecoou pela vasta sala. O que está a fazer com a minha filha? A mulher não se assustou com o seu tom. Endireitou-se lentamente, apoiando as costas com uma mão para não perturbar a bebê. O seu rosto estava sereno, quase tranquilo. Era Carla Santos, uma mulher de 40 anos, de rosto simples e olhos bondosos. Senhor Rui, respondeu ela em voz baixa, sem deixar de se embalar suavemente. A menina não parava de chorar. Tentei deitá-la no berço 5 vezes, mas ela chorava cada vez mais alto. Pensei que se ela ficasse comigo enquanto eu trabalho, pelo menos não sofreria sozinha. Rui abriu a boca para protestar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Leonor sorria durante o sono. Quando foi a última vez que ele vira a sua filha sorrir? Quando foi a última vez que ele realmente olhou para ela, em vez de passar apressadamente pelo quarto do bebê, tentando ignorar o seu choro incessante? Não pode simplesmente andar com ela para todo o lado, disse ele, com menos convicção do que pretendia. Ela pode cair, pode magoar-se. Carla finalmente virou-se para ele, segurando a criança com cuidado. O chale estava amarrado de forma firme e segura, um tecido limpo que ela trouxera de casa especificamente para tais eventualidades. Senhor Rui, eu criei 3 irmãos mais novos. A minha mãe tinha 2 empregos e eu ficava com eles. Sei como carregar crianças corretamente. Olhe para ela. Rui olhou. Leonor parecia, de facto, serena, até feliz. Os seus pequenos olhos azuis abriram-se por um instante, e neles havia algo que ele não via há meses, curiosidade, não medo. Como conseguiu? Perguntou Rui. A sua voz tornara-se mais baixa, quase vulnerável. Ela chora constantemente. As amas que contratei disseram que ela era insuportável. Carla sorriu com ternura, continuando a embalar-se suavemente para acalmar Leonor. As crianças não são insuportáveis, Sr. Rui. Elas só precisam de amor e atenção. A sua filha é linda e inteligente. Ela só precisava de alguém por perto, alguém que falasse com ela, que a segurasse. Foi então que Rui reparou que Carla cantarolava baixinho, uma melodia simples. O seu coração apertou dolorosamente. Ele reconheceu aquela canção. Era a canção de embalar que Sofia, a sua falecida esposa, cantava quando estava grávida de Leonor. Que canção é essa que está a cantar? Perguntou ele, sentindo a garganta a apertar. Ah, é uma canção de embalar antiga que a minha avó me ensinou. As crianças adoram-na. Rui sentiu as pernas fraquejarem. Teve de se apoiar no umbral da porta. Era a mesma canção que Sofia cantarolava todas as noites, acariciando a sua barriga crescente. A mesma canção que ela sonhava cantar à sua filha depois de nascer. Senhor Rui, está bem? Perguntou Carla, preocupada. Ficou pálido. Sim, estou bem, murmurou ele. Só. Não havia tão calma há muito tempo. Leonor escolheu aquele momento para soltar uma gargalhada cristalina, um som que encheu a sala silenciosa. Rui sentiu as lágrimas a brotarem nos seus olhos. Não ouvia a sua filha rir desde que ela nascera. Aquele som era simultaneamente belo e devastador. Do corredor de serviço, onde parara para observar a cena, Sandra Oliveira franziu o sobrolho. Chegara mais cedo para a sua sessão de terapia e testemunhara toda a conversa. A proximidade entre Rui e a empregada de limpeza perturbou-a profundamente. Rui, o que se passa aqui?
A sua voz soou da entrada da sala de estar. Isto parece muito preocupante. A doutora Sandra Oliveira apareceu com a sua pasta de cabedal e uma expressão séria. Era uma mulher elegante de 42 anos, sempre impecável, com roupas caras e cabelo perfeitamente arranjado. Rui virou-se para ela, um pouco sobressaltado. Ah, Sandra, chegou cedo hoje. Sandra era psicóloga e fora a melhor amiga de Sofia desde os tempos da universidade. Após a tragédia, ela oferecera-se para ajudar Rui no processo de luto, conduzindo sessões em casa 3 vezes por semana. Dizia sempre que prometera à Sofia que cuidaria da família se algo acontecesse. Estava a passar por perto e decidi vir mais cedo. Ainda bem que o fiz, porque preciso de falar consigo sobre esta situação. Sandra entrou na sala com passos firmes. Os seus olhos estavam fixos em Carla e na bebé. A sua expressão era a de quem acabara de testemunhar algo muito grave. Rui, perceba o que está a ver aqui. Uma empregada doméstica a carregar a sua filha enquanto trabalha. Isto vai contra todas as recomendações de segurança e desenvolvimento infantil. Carla sentiu o tom de desaprovação na voz da doutora, instintivamente, abraçou Leonor com mais força. A criança, sentindo a tensão no ar, começou a agitar-se. Desculpe, doutora, mas eu estava só a ajudar porque ela chorava muito. Não podia deixar a coitadinha a sofrer. Sandra nem sequer olhou para Carla, dirigindo-se diretamente a Rui como se a empregada não existisse. Rui, precisamos de falar sobre isto urgentemente. O que está a acontecer aqui pode ser prejudicial para o desenvolvimento emocional da Leonor e interferir com o seu processo de cura. Rui estava confuso. Como podia ser mau-se, pela primeira vez em meses, Leonor estava calma. Mas, Sandra, ela estava só a ajudar. A Leonor chorava muito e agora está tranquila. É precisamente esse o problema. Não vê? Sandra aproximou-se de Rui, baixando a voz como se partilhasse um segredo médico. A Leonor está a criar um vínculo de apego demasiado forte com uma pessoa que não faz parte da família. Quando essa pessoa sair da vossa vida, isso pode causar um trauma severo. Carla sentiu um arrepio na espinha. As palavras da doutora soaram como uma ameaça. Doutora, eu não queria causar problemas. Só queria que a menina ficasse bem. Sandra finalmente olhou para ela com um sorriso frio e profissional. Tenho a certeza de que as suas intenções são boas, minha querida, mas você não tem como saber os riscos do que está a fazer. Cuidar de crianças é muito mais complexo do que parece. Rui estava visivelmente abalado. Sandra sempre soara muito convincente, usando termos que ele não compreendia totalmente. Mas ela parece tão contente. Às vezes, o que parece bom no momento pode causar problemas graves mais tarde, respondeu Sandra. Rui, a Leonor precisa de aprender a acalmar-se sozinha, a não depender tanto dos outros. Leonor, como se entendesse que falavam dela, começou a soluçar baixinho. Carla, automaticamente, começou a embalá-la, tentando acalmá-la. Está a ver? Apontou Sandra. A dependência imediata. É exatamente disto que eu estava a falar. Rui, temos de resolver esta situação antes que piore. Meia hora depois, Rui estava sentado no seu escritório com Sandra. Leonor fora colocada no seu berço, no quarto, e o seu choro era audível através do intercomunicador. Rui sentia cada soluço da sua filha como uma facada no coração. Rui, percebes o que se está a passar contigo? Sandra abriu um bloco de notas e ajustou os óculos. Não achas que estás a confundir alívio com outra coisa? O que queres dizer? Sandra suspirou, como se tivesse de explicar algo delicado. Perdeste a Sofia. Sentes um vazio enorme, uma necessidade de cuidado e proteção. Quando vês esta empregada a cuidar da Leonor, a tua mente pode interpretar isso como algo que pode preencher esse vazio. Rui franziu o sobrolho. As palavras de Sandra eram sempre complexas, mas faziam sentido de uma forma que o deixava confuso. Mas eu só fiquei feliz por ver a Leonor calma. Claro que ficaste. Mas tens de ter cuidado para não confundires esse alívio com algo mais profundo. Pode ser perigoso. Sandra inclinou-se para a frente, com uma expressão preocupada. Rui, eu conheço-te a ti e à Sofia há mais de 15 anos. Vocês eram perfeitos juntos. E agora, apenas 5 meses após a morte dela, como descreverias o que sentes pela Carla? A pergunta apanhou Rui de surpresa. O que sentia ele por Carla? Gratidão, alívio, ou algo mais? Não sei. Acho que gratidão. Gratidão. Sandra anotou algo no seu bloco. E quando a ouviste cantar aquela canção de embalar, a que a Sofia cantava, o que sentiste? Rui engoliu em seco.
Sandra ouvira toda a conversa desde o início, postada à porta. Senti como se a Sofia estivesse ali de alguma forma, como se, por um momento, a tua esposa tivesse regressado através daquela outra mulher, concluiu Sandra. Isto é muito comum em casos de perda traumática, Rui. A mente procura formas de aliviar a dor. Às vezes, isso significa transferir sentimentos importantes para pessoas que nos trazem um pouco de paz. Mas e se for real? E se eu estiver realmente a sentir algo por ela? Sandra sorriu com condescendência. Querido, achas que é possível apaixonar-se por alguém que conheces há 5 dias? Alguém com quem não tens nada em comum? Isso não seria amor, Rui. Seria a tua mente a tentar fugir da dor. As palavras de Sandra ecoaram na cabeça de Rui como um martelo. A sua mente a fugir da dor. Seria isso que ele estava a sentir? O que devo fazer, então? Primeiro, tens de estabelecer limites claros. A Carla é a tua empregada doméstica, não a ama da Leonor. Ela deve focar-se apenas na limpeza da casa. Mas se a Leonor chorar... Sandra fechou o bloco de notas com um estalido. Rui, os bebés choram. É natural. A Leonor precisa de aprender a acalmar-se sozinha. Se continuares a permitir esta dependência, podes prejudicar o seu desenvolvimento. Do quarto de Leonor, o choro continuava a ecoar pelo intercomunicador. Rui sentiu o peito apertado. Talvez a Sandra tivesse razão. Talvez tenhas razão. Eu tenho razão. E, Rui, Sandra pousou uma mão no seu ombro. Lembra-te, eu prometi à Sofia que cuidaria de vocês os dois. Levo essa promessa muito a sério. Estarei sempre aqui para ajudar. Rui acenou, sentindo-se um pouco reconfortado por aquelas palavras, mas ainda confuso no seu íntimo. Sandra era a sua ligação a Sofia, o último elo com a vida que perdera. Ele não podia deixar de confiar nela. Rui, fala-me daquele dia. O dia em que a Leonor nasceu. Eles ainda estavam no escritório. O choro de Leonor parara, provavelmente porque ela se cansara de chorar sozinha. Rui sentia um peso no peito sempre que pensava naquele dia terrível. Sandra, já falámos sobre isso tantas vezes. Eu sei, mas é importante falar. Faz parte do processo. Conta-me como te sentiste quando seguraste a Leonor pela primeira vez. Rui fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que o invadiam. O hospital. Os gritos, o sangue, o silêncio que se seguiu. Não consegui segurá-la direito. A Sofia tinha acabado de morrer. Os médicos puseram a Leonor nos braços e eu só conseguia pensar que ela era a razão pela qual eu tinha perdido a minha mulher. Sandra anotou algo rapidamente. E quando olhas para ela agora, o que vês? Vejo a Sofia. A Leonor tem os mesmos olhos da mãe, o mesmo formato do rosto. E isso dói-me, Sandra. Dói-me muito. É por isso que evitas cuidar dela. Rui acenou, sentindo as lágrimas a arderem nos olhos. Sempre que olho para a Leonor, lembro-me do que perdi. Lembro-me que a Sofia morreu para que ela pudesse nascer. Eu sei que é injusto, mas não consigo lidar com isso. E quando viste a Carla a cuidar dela hoje, a cantar aquela canção de embalar que a Sofia adorava. Foi como se a Sofia estivesse ali de novo. Por um momento, esqueci a dor, esqueci a culpa. Vi a minha filha a sorrir e senti esperança. Sandra inclinou-se para a frente, com uma expressão séria. Rui, não vês o quão perigoso isto pode ser? Estás a usar a Carla como uma fuga para a tua dor real. Em vez de enfrentares o teu luto de forma saudável, estás a esconder-te atrás de uma ilusão. Mas se essa ilusão me faz bem? Não te faz bem, Rui. Sandra bateu levemente com a caneta na secretária. Faz com que evites enfrentar os teus verdadeiros sentimentos, faz com que negligencies a tua filha porque há alguém que o faz por ti, pior de tudo, faz com que confundas gratidão com algo mais profundo. Rui permaneceu em silêncio, a ponderar as suas palavras. A Sofia era especial, não era, continuou Sandra, num tom mais suave. Era inteligente, culta, da tua classe social. Tinham sonhos em comum, projetos de vida semelhantes. O que tens em comum com uma empregada de limpeza? A pergunta doeu mais do que Rui esperava. Sandra, isso não é preconceito. Não, Rui. É realismo. Conheci a Sofia desde a universidade, sei o tipo de mulher que ela era. Acreditas mesmo que qualquer pessoa poderia ocupar o lugar que ela tinha na tua vida? As palavras de Sandra plantaram uma semente venenosa na mente de Rui. Ele começou a duvidar de tudo o que sentira naquele dia. E a Leonor, continuou Sandra, ela merece crescer com estrutura,
com limites, não ser mimada por qualquer pessoa que apareça na vossa vida. Queres que ela cresça a pensar que haverá sempre alguém para resolver os problemas dela? Rui abanou a cabeça, confuso e cansado. Não, não quero isso. Então sabes o que tens de fazer. No dia seguinte, Rui chamou Carla ao escritório antes de ela começar a trabalhar. Carla, preciso de falar consigo. Ela entrou timidamente, com o seu uniforme de trabalho impecável e uma expressão preocupada. Fiz alguma coisa de errado, Sr. Rui. Rui evitou olhá-la diretamente nos olhos. As palavras de Sandra ecoavam na sua cabeça como um mantra: gratidão não é amor, transferência emocional, dependência artificial. Não, não se trata de ter feito algo de errado. Apenas penso que é melhor que se concentre apenas na limpeza. A Leonor não é sua responsabilidade. O rosto de Carla mostrou uma mistura de confusão e mágoa. Mas, Sr. Rui, ontem ela estava tão bem. Carla foi contratada como empregada de limpeza, não como ama. Acho que houve uma confusão ontem, mas não deve repetir-se. As palavras saíram mais frias do que ele pretendia. Estava a repetir exatamente o que Sandra ensaiara com ele para dizer. Compreendo, Sr. Rui. Não voltarei a pegar-lhe ao colo. Rui sentiu um aperto no peito, mas forçou-se a continuar. E mais uma coisa. Se ela chorar, chame-me a mim ou a quem estiver a cuidar dela. Não tente resolver o problema sozinha. Está bem, Sr. Rui. Carla saiu do escritório, com os ombros descaídos. Rui ficou sozinho, tentando convencer-se de que fizera a coisa certa. 2 horas depois, o choro de Leonor ecoava por toda a casa. Rui tentava concentrar-se no trabalho, mas o som era insuportável. Subiu ao quarto da filha e encontrou Carla de pé, ao lado do berço. Tinha as mãos cruzadas atrás das costas, visivelmente angustiada. Leonor chorava desesperadamente. O seu rosto estava vermelho e as lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas. Por que não lhe pegou ao colo? Perguntou Rui, irritado. O senhor disse para não pegar, respondeu Carla, em voz baixa. Disse para o chamar se ela chorasse. Rui olhou para a filha, depois para Carla, depois de volta para Leonor. A situação era absurda. Então por que não me chamou? Chamei, Sr. Rui. 3 vezes. O senhor estava ao telefone e disse para eu esperar. Rui lembrou-se vagamente de Carla a bater à porta do escritório enquanto ele estava numa chamada com um cliente. Tinha-lhe feito um gesto para que esperasse. Pegue-lhe ao colo, disse Rui, finalmente. Mas o senhor disse. Esqueça o que eu disse. Pegue-lhe ao colo, agora. Carla pegou cuidadosamente em Leonor. A bebê acalmou-se instantaneamente, aconchegando-se no abraço familiar. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Rui sentiu uma mistura de alívio e culpa. Como podia ser errado se funcionava tão bem? Desculpe, Carla. Eu não devia, começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Está tudo bem, Sr. Rui. Ela embalava Leonor suavemente. Eu só quero que ela fique bem. Rui saiu do quarto, mais confuso do que nunca. Durante a semana seguinte, Rui oscilou entre permitir e proibir que Carla cuidasse de Leonor. Nos dias em que seguia estritamente as instruções de Sandra, Leonor ficava irritadiça e chorava muito. Nos dias em que relaxava as regras, a sua filha ficava calma e até sorria. Na sexta-feira, Sandra chegou para a sessão semanal com uma proposta definitiva. Rui, encontrei a solução perfeita para ti. Estavam na sala de estar, e através do intercomunicador ouviam-se os sons de Leonor a brincar calmamente com Carla. Sandra, a Carla tem-se saído bem. Rui, contaste-me que a Leonor chorou quando a Carla saiu ontem. Isso prova que ela está a tornar-se cada vez mais dependente daquela mulher. É um apego obsessivo que não é saudável. Mas as crianças apegam-se a quem cuida delas. Não assim, Rui. Não de uma forma tão intensa e exclusiva. A Fátima Costa tem um currículo impecável. Cuidou dos filhos de juízes, médicos, empresários. Ela vai ensinar a Leonor a ter independência emocional. Sandra mostrou fotografias de uma mulher de 50 e poucos anos, de ar sério, com roupa profissional e uma expressão severa. Ela parece muito rígida. Ela é profissional, Rui. Não vai criar laços emocionais inadequados com a Leonor. Vai cuidar dela com afeto, mas dentro dos limites apropriados. E a Carla? Sandra fechou a pasta com um estalido. A Carla tem de sair. Pelo bem de todos, Rui. A Leonor nunca aprenderá a ter relações saudáveis se continuar a depender dela. Rui sentiu o estômago a contrair-se.
A ideia de despedir Carla causava-lhe um mal-estar físico. Sandra, não sei se consigo fazer isso. Rui. Sandra aproximou-se e pegou-lhe nas mãos. Confias em mim? Sabes que prometi à Sofia que cuidaria de vocês os dois. Achas que eu faria algo para te magoar a ti ou a Leonor? Rui olhou nos olhos de Sandra. Ela parecia tão sincera, tão preocupada. Confio em ti. Então sabes que estou a dizer isto por amor a vocês. 2 horas depois, Rui chamou Carla ao escritório. Ela veio com Leonor nos braços. A bebê tinha acabado de acordar da sua sesta. Carla, preciso de lhe dizer uma coisa. Ela sentou-se na cadeira em frente à sua secretária, ainda a embalar Leonor distraidamente. Diga, Sr. Rui. Rui respirou fundo. Vou contratar uma ama profissional para cuidar da Leonor. Alguém com experiência comprovada. Leonor parou de brincar com os dedos de Carla e olhou para Rui, como se compreendesse que algo sério se passava. Está bem, Sr. Rui. E eu continuo com as limpezas. Rui evitou olhá-la nos olhos. Na verdade, acho que será melhor se procurar outro emprego. Não quero que haja confusão entre as suas tarefas de limpeza e o cuidado dela. Carla empalideceu. Leonor, sentindo a tensão, começou a choramingar. Fiz alguma coisa de errado, Sr. Rui. Limpei mal a casa, cuidei mal da Leonor. Não, não é isso. É complicado de explicar. Então explique, por favor, Sr. Rui. Rui não conseguia olhá-la. Estava a repetir as palavras que Sandra ensaiara com ele. Carla, você é uma boa pessoa, mas a Leonor precisa de um cuidado mais especializado, e seria melhor ter alguém focado apenas na limpeza. A mentira soou falsa até para ele. Carla permaneceu em silêncio por um longo tempo, apenas embalando Leonor, que agora chorava abertamente. Quando quer que eu saia? Bem. Talvez dentro de uma semana. Dou-lhe uma semana para se organizar e pago-lhe o mês completo, claro. Carla levantou-se lentamente. Leonor estendeu os bracinhos para ela, chorando mais alto. Obrigada pela oportunidade, Sr. Rui. Desejarei sempre a maior felicidade para os dois. Ela beijou a testa de Leonor. Rezarei sempre por ti, pequenina. Entregou Leonor a Rui e saiu do escritório sem olhar para trás. Leonor debatia-se nos braços do pai, a chorar e a estender os braços na direção da porta por onde Carla saíra. Rui sentou-se na sua cadeira, a segurar a filha que se recusava a ser consolada. E pela primeira vez desde que tomara a decisão, questionou-se se fizera a coisa certa. Do lado de fora da janela, Sandra observava a cena com um sorriso satisfeito nos lábios. Tudo estava a correr de acordo com o seu plano. Na segunda-feira de manhã, Fátima Costa chegou pontualmente às 7 horas da manhã, carregando uma maleta preta e um bloco de notas. Era uma mulher magra, de 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e roupas impecáveis. Sr. Campos, sou a Fátima Costa. A doutora. Sandra Oliveira explicou-me toda a situação. Vou implementar o programa de desenvolvimento que ela recomendou. Rui recebeu-a na sala de estar, tentando ignorar o aperto no peito. Desde que Carla saíra na sexta-feira, Leonor não parara de chorar. O fim de semana fora um inferno. A doutora. Sandra mencionou um programa. Sim, Sr. Campos. A Leonor desenvolveu padrões de dependência emocional inadequados. Vou aplicar técnicas de autorregulação para corrigir isso. Rui franziu o sobrolho. Não entendia aqueles termos técnicos, mas Sandra sabia sempre do que falava. Fátima, a Leonor tem estado bastante difícil ultimamente. Fátima ajustou os óculos e abriu o seu bloco de notas. É normal, Sr. Campos. As crianças ficam desequilibradas quando não têm uma rotina adequada. Dentro de 2 semanas, a Leonor estará completamente disciplinada. Do quarto de Leonor, ouvia-se um choro fraco. Leonor chorara tanto no fim de semana que a sua voz estava rouca. Ela está a chorar desde que acordou. É de esperar. Vou aplicar a técnica do choro controlado que a doutora Sandra recomendou. O que é que isso significa? Vou deixá-la chorar por períodos de tempo específicos sem intervenção. Isto ensina a autorregulação emocional. É cientificamente comprovado. Rui hesitou. Soava cruel. Mas ela é só um bebê. Sr. Campos. É este tipo de pensamento que cria crianças mimadas. A doutora Sandra avisou-me que o senhor tem tendência a interferir no processo. Rui sentiu-se como se estivesse a ser repreendido,
como uma criança a fazer algo errado. Fátima subiu para o quarto de Leonor. Rui seguiu-a, apreensivo. A bebé estava no berço, com o rosto vermelho de tanto chorar. Quando viu as pessoas a entrar, chorou mais alto, estendendo os bracinhos. Fátima nem sequer se aproximou. Permaneceu a 2 metros do berço, a consultar o relógio. Ela está a chorar há 20 minutos. O protocolo diz mais 10. Depois dou-lhe o biberão. Rui sentiu um impulso de pegar na filha, mas lembrou-se das palavras de Sandra sobre não interferir. Ela está a sofrer. Não, Sr. Campos. Ela está a aprender. A doutora. Sandra foi muito clara quanto a isso. Rui saiu do quarto, perturbado. Desceu para o escritório, mas o choro de Leonor seguia-o por toda a casa. Era um som desesperado, diferente do choro normal de um bebê. 2 horas depois, Rui não aguentou mais e voltou ao quarto. Fátima estava sentada numa poltrona a ler uma revista, enquanto Leonor chorava no berço. Fátima, isto não me parece certo. Se calhar ela está doente ou com fome. Sr. Campos, a Leonor comeu há 3 horas. Está limpa e seca. Isto é um teste de limites. Como a doutora. Sandra explicou. Rui olhou para a sua filha. Leonor estava diferente. Não era um choro exigente, como antes. Era um choro derrotado, de desespero. Vou pegá-la ao colo. Se o fizer, terei de informar a doutora. Sandra. Ela disse que o senhor poderia sabotar o tratamento. Mas Rui já estava a pegar em Leonor. A bebê aninhou-se contra ele, a soluçar baixinho. Fátima suspirou, anotando algo no seu bloco de notas. Vou informar a doutora desta interferência. Rui embalou a filha, sentindo o corpinho tenso a relaxar gradualmente. Fátima, talvez possamos tentar um método mais suave. Sr. Campos, tenho 20 anos de experiência e estou a seguir as recomendações de uma psicóloga qualificada. Mas se não confia no nosso trabalho. Não é isso. É que ela parece tão assustada. A doutora. Sandra avisou-me que o senhor diria isso. É uma projeção emocional. Está a ver as suas próprias emoções na criança. Rui continuou a embalar Leonor, que finalmente parara de chorar. Mas notou algo preocupante. Ela não sorrira uma única vez. Na quarta-feira, Sandra chegou para a sessão semanal e encontrou Rui visivelmente exausto. Tinha olheiras profundas e o ar de quem não dormia há dias. Rui, pareces horrível. Como estão as coisas com a Fátima? Rui suspirou, passando as mãos pelo rosto. Não sei, Sandra. A Leonor não está bem. Quase não chora, mas também não sorri. Está apática. É normal. Instruí a Fátima sobre os métodos adequados. A Leonor estava muito mimada. Levará algumas semanas para ela se ajustar aos novos limites. Semanas. Rui, contrataste uma profissional que eu recomendei pessoalmente. A Fátima é minha parceira em muitos casos. Precisas de confiar no nosso trabalho conjunto. Rui não sabia que Fátima era uma recomendação direta de Sandra. Isso explicava porque as duas pareciam tão alinhadas. É que ela deixa a Leonor a chorar durante muito tempo. Faz parte do protocolo que desenvolvemos especificamente para a Leonor. A Fátima reporta-me tudo e eu oriento os próximos passos. Sandra aproximou-se e sentou-se no braço da poltrona onde Rui estava, mais perto do que o habitual. Estás muito tenso, querido. Quando foi a última vez que saíste de casa, que fizeste algo por ti? Rui não se conseguia lembrar. Desde a morte de Sofia, a sua vida resumia-se a trabalho e casa. Não me lembro. Sandra pousou uma mão no seu ombro, fazendo uma massagem suave. Precisas de cuidar de ti também, Rui. Não podes ser um bom pai se estiveres tão exausto. O toque de Sandra deixou-o desconfortável, mas ele não soube como recusar sem ser rude. Eu estou bem. Não, não estás. É óbvio que estás sobrecarregado. Rui, lembras-te de como eu e a Sofia éramos amigas? Lembro. Ela sempre disse que se algo lhe acontecesse, eu deveria cuidar de ti. Sandra inclinou-se mais, a sua voz a suavizar. Não de forma romântica, claro, mas como uma amiga, como alguém que te conhece há tanto tempo. Rui mexeu-se na cadeira, tentando criar distância sem ser óbvio. Sandra. Agradeço, mas não precisas. Não preciso de agradecimentos. Sandra pousou a mão no seu rosto. É o que os amigos fazem.
O gesto foi demasiado íntimo. Rui levantou-se abruptamente. Sandra, acho que estás a interpretar mal. Antes que ele pudesse terminar, Sandra também se levantou e tentou beijá-lo. Rui recuou, em choque. Sandra, o que estás a fazer? Ela corou, fingindo embaraço. Desculpa, Rui. Acho que li mal os sinais. Parecias tão carente de afeto. Não, não era isso. Eu só. Não estou preparado para nada disto. Sandra recuou, parecendo envergonhada. Tens razão. Foi inapropriado da minha parte. É que, ao ver-te a sofrer tanto e sabendo que a Sofia queria que eu cuidasse de ti. Rui sentiu-se culpado por ter rejeitado uma amiga que estava a tentar ajudar. Sandra, és uma amiga incrível, mas eu ainda não superei a perda da Sofia. Compreendo perfeitamente. Sandra retomou um tom profissional. Desculpa por ter misturado as coisas. Vamos manter a nossa relação estritamente terapêutica. Obrigado por compreenderes. Mas depois de Rui sair da sala, Sandra ficou sozinha e a sua expressão mudou completamente. O embaraço deu lugar a uma fúria fria. Como se atrevia ele a rejeitá-la, depois de tudo o que ela estava a fazer por ele. E pior, ela tinha a certeza de que se fosse aquela empregada ignorante a oferecer-se, ele não teria recusado. Sandra pegou no telefone e ligou a Fátima. Fátima, preciso que sejas mais rigorosa com o protocolo. O Rui ainda está a interferir demasiado. Deixa a Leonor a chorar por períodos mais longos. Ele precisa de ver que precisa de orientação profissional. Do outro lado da linha, Fátima concordou friamente. E Fátima, se o Rui questionar muito, liga-me imediatamente. Eu reforçarei com ele a importância de seguir o tratamento. Sandra desligou com um sorriso cruel. Se Rui não a queria como mulher, ela faria com que ele precisasse dela como psicóloga. E para isso, Leonor precisava de piorar cada vez mais. Carla estava a limpar um escritório de advocacia no centro da cidade quando viu as notícias na televisão. Uma reportagem sobre desenvolvimento infantil mostrava crianças felizes a brincar em creches. Ela parou de varrer e ficou a olhar, a pensar em Leonor. Já passavam 2 semanas desde que saíra da casa de Rui e não conseguia parar de se preocupar com a bebé. Carla, podes vir aqui, gritou o seu supervisor. Ela foi até à recepção, onde o Sr. Paulo Pereira, responsável pela empresa de limpeza, a esperava com uma cara de poucos amigos. Carla, tenho recebido queixas sobre o teu trabalho. Dizem que andas distraída. Desculpe, Sr. Paulo. Não voltará a acontecer. Espero que não. Sempre foste uma das melhores funcionárias. Não quero ter de te despedir. Carla voltou ao trabalho, mas a preocupação com Leonor não lhe saía da cabeça. Durante a pausa para o almoço, decidiu ligar à única pessoa com quem ainda tinha contacto na casa de Rui. Maria Rodrigues. É a Carla. Maria Rodrigues era a cozinheira da casa de Rui há mais de 10 anos. Enquanto Carla trabalhou lá, tornaram-se amigas. A cozinheira dera-lhe o seu número de telefone, caso precisasse de algo. Oh, Carlinha, como estás? Respondeu a voz calorosa. Estou bem, Maria. Queria saber como está a Leonor. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Aí, Carla. As coisas não estão bem. Como assim? A ama nova é muito rigorosa, filha. A pobre da Leonor quase já não chora, mas também não sorri. Fica só a olhar para o nada, sabes? Carla sentiu o coração apertar. E o Sr. Rui? Ele anda preocupado, mas aquela psicóloga diz-lhe que é normal, que a Leonor está a aprender a ter disciplina. Que psicóloga? Aquela doutora. Sandra Oliveira. Agora vem cá quase todos os dias. Às vezes fica até tarde, a conversar com o Sr. Rui. Carla franziu o sobrolho. Por que é que uma psicóloga ficaria até tarde? Maria, pode fazer-me um favor? Claro, filha. Ligue-me se notar alguma coisa estranha com a Leonor. Qualquer coisa. Aí, Carla, tu sabes que eu não me posso meter. Meter-se é cuidar de uma criança inocente. Maria suspirou. Está bem. Mas prometes que não dizes que fui eu que te contei? Prometo. Depois da chamada, Carla não conseguiu concentrar-se no trabalho. Decidiu fazer algo que nunca pensou que faria, investigar. Depois do trabalho, foi até ao bairro de Rui. Conhecia alguns funcionários das casas vizinhas do tempo em que trabalhara lá. Encontrou Mariana, a ama da casa ao lado, junto ao portão. Oh, Carla, há quanto tempo?
Ouvi dizer que saíste da casa do Sr. Rui. Saí, sim, Mariana. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Tens ouvido alguma coisa estranha da casa do Sr. Rui? Mariana olhou para os lados, como que a certificar-se de que mais ninguém ouvia. Tenho, sim. Ouve-se a bebê a chorar muito mais agora. E às vezes ouço o Sr. Rui a falar alto. Não com raiva, sabes, mas como que desesperado. Carla sentiu um arrepio. O que é que ele diz? Coisas como, ela não pode estar assim, isto não está certo. Uma vez ouviu-a discutir com uma mulher. Ela dizia que ele estava a exagerar. Deve ser a psicóloga ou a ama nova. Sim. Carla, posso dizer-te uma coisa. A bebé chorava muito menos quando tu estavas lá. Toda a vizinhança reparou. Carla agradeceu e foi-se embora com o coração ainda mais pesado. Era claro que Leonor não estava bem, mas o que podia ela fazer? Era apenas uma ex-funcionária. Mas depois teve uma ideia. Se algo de errado se estava a passar, talvez pudesse encontrar outras pessoas que também suspeitassem. Enquanto caminhava pela rua, encontrou António Gomes, o carteiro do bairro, que sempre fora simpático com ela. Bom dia, senhor. António. Olá, Carla. Ouvi dizer que já não trabalha na casa do Sr. Rui. Não trabalho, não, senhor. António. Posso perguntar-lhe uma coisa? Notou algo de estranho na casa do Sr. Rui? António Gomes olhou para os lados e baixou a voz. Notei, sim. Aquela psicóloga, agora, vem quase todos os dias. Fica até tarde. E o Sr. Rui parece cada vez mais exausto. Que psicóloga? Uma mulher elegante, com um carro caro. Fala com toda a gente como se fosse a dona da casa. Carla agradeceu e continuou a andar, mas agora com uma nova suspeita. Porque precisaria uma psicóloga de estar tanto tempo na casa de Rui? No sábado de manhã, Carla arranjou forma de trocar o seu turno com uma colega e foi até ao bairro de Rui. O seu pretexto era visitar uma amiga que trabalhava a uns quarteirões de distância, mas o seu objetivo real era vigiar a casa. Posicionou-se numa pequena praça de aldeia, de onde conseguia ver parte da casa. Era um dia quente e muitas janelas estavam abertas. Por volta das 10 da manhã, viu movimento. Fátima saiu pela porta da frente e entrou num carro. Carla aproveitou o momento para se aproximar. Ao chegar perto da casa, ouviu vozes de uma janela aberta no primeiro andar. Era Rui, a falar com alguém. E pelo tom de voz, parecia uma discussão. Sandra, eu não aguento mais isto. Uma voz de mulher respondeu, mais baixo, mas Carla conseguiu distinguir algumas palavras. Normal. Processo. Não quero saber se é normal, gritou Rui. A minha filha não está bem. Já não sorri, não brinca, quase não chora. Isto não é normal. A voz da mulher tornou-se mais alta, irritada. Rui, não podes continuar a questionar o tratamento a toda a hora. Que tratamento? Ela é um bebê, não uma paciente. A voz da mulher tornou-se mais audível. Estás demasiado instável emocionalmente para tomar decisões sobre a Leonor. Precisas de confiar nos profissionais. Instável. Rui soava indignado. Estou desesperado porque a minha filha se transformou num pequeno fantasma. É exatamente disso que estou a falar. Estás a deixar que as tuas emoções interfiram. As minhas emoções são tudo o que me resta como pai. A voz de Rui tremeu. Seguiu-se um silêncio tenso. Rui, eu só quero o melhor para ti e para a Leonor. A mulher falou num tom mais suave. Eu sei que estás a sofrer. Por que não me deixas coordenar tudo? Posso supervisionar o trabalho da Fátima mais de perto. Carla ouviu passos a aproximarem-se da janela e afastou-se rapidamente. Ouvira o suficiente para confirmar as suas suspeitas. Rui estava a ser manipulado pela psicóloga e Leonor estava a pagar o preço. No caminho de volta, Carla pensou no que ouvira. Rui sabia claramente que algo estava errado, mas estava a ser convencido de que os seus instintos de pai estavam errados. Precisava de mais informações sobre aquela doutora. Sandra Oliveira. Lembrou-se de, quando trabalhava na casa, ter visto cartões de visita na secretária do escritório de Rui. Se conseguisse descobrir onde era o consultório de Sandra, talvez pudesse saber mais. Nesse mesmo dia, ligou novamente a Maria Rodrigues. Maria, desculpe incomodar outra vez. Sabe onde é o consultório da psicóloga do Sr. Rui? Sei, filha. Uma vez o Sr. Rui pediu-me para ligar para lá.
Fica naquele centro empresarial elegante, no centro de Lisboa, perto do banco. Carla conhecia o local. Era um edifício caro, onde só trabalhavam profissionais de sucesso. Obrigada, Maria. E notou mais alguma coisa? Aí, filha. Aquela doutora anda cá demasiado. Ontem ficou até às 10 da noite. E a Leonor, coitadinha, nem um som faz. Parece que está sempre assustada. Carla desligou com o coração pesado. Assustada. Um bebé de 6 meses não devia viver com medo. Tomou uma decisão. Na segunda-feira, iria investigar pessoalmente aquele consultório de Sandra. Na segunda-feira de manhã, Carla pediu dispensa ao seu supervisor, alegando uma consulta médica. Apanhou o autocarro para o centro da cidade e encontrou o consultório da doutora Sandra no centro de Lisboa. O edifício era de facto elegante, com mármore e acabamentos caros. No diretório, encontrou doutora Sandra Oliveira, Psicologia, segundo andar. Subiu e encontrou uma pequena e elegante sala de espera. Atrás de uma secretária, uma rapariga muito jovem, que não devia ter mais de 20 anos, organizava papéis com um ar confuso. Desculpe, queria fazer uma pergunta sobre a doutora Sandra Oliveira. A rapariga levantou a cabeça, parecendo aliviada por ter alguém com quem falar. Sim, diga. Quer marcar uma consulta? Na verdade, queria saber se ela tem experiência com crianças pequenas. É para a minha patroa, que tem um bebê. A recepcionista, que parecia nova no emprego, fez uma cara confusa. Olhe, a doutora Sandra não atende crianças. Ela é especialista em luto e relações de adultos. Luto e relações. Não em desenvolvimento infantil. Sim. Ela trabalha maioritariamente com pessoas que perderam os cônjuges. Eu ainda estou a aprender. Comecei a trabalhar aqui há um mês. Carla sentiu que algo estava errado. Por que é que uma especialista em luto estaria a dar conselhos sobre a criação de um bebê? E ela tem muitos pacientes. A rapariga baixou a voz, como se fosse partilhar um segredo. Na verdade, é um pouco estranho. Há umas 3 semanas que ela cancelou quase todos os pacientes. Disse que se ia dedicar a um caso muito especial. Um caso especial? Sim. Um viúvo que ela conhece há muitos anos. Diz que é muito importante, que prometeu à esposa falecida que cuidaria da família. Carla fingiu interesse casual. Nossa! Que dedicada! A rapariga hesitou, depois decidiu falar. Era claro que era inexperiente e não sabia que não devia dar informações sobre pacientes. Posso ser sincera? Eu acho um pouco estranho. A doutora Sandra mudou muito desde que começou a atender este paciente. Mudou como? Está sempre a falar dele. Comprou roupa nova, anda sempre muito arranjada e passa mais tempo na casa dele do que aqui no consultório. A recepcionista olhou em volta, certificando-se de que mais ninguém ouvia. Entre nós, parece-me um pouco estranho uma psicóloga ficar na casa de um paciente até tarde, não acha? Não parece muito profissional. Carla concordou e saiu, com o coração a bater descontroladamente. As peças do puzzle estavam a encaixar-se, e o que ela via era muito perturbador. Sandra cancelara outros pacientes para se dedicar exclusivamente a Rui. Passava demasiado tempo na casa dele. Claramente não percebia nada de crianças, mas mesmo assim dava conselhos sobre Leonor. Carla passou o resto da tarde num café com acesso à internet, a pesquisar sobre desenvolvimento infantil e técnicas de manipulação psicológica. O que descobriu assustou-a ainda mais. Rui estava a ser vítima de uma forma sofisticada de abuso psicológico. Sandra estava a usar a sua vulnerabilidade após a perda da esposa para controlar as suas decisões. E a principal vítima de tudo isto era Leonor, que estava a ser emocionalmente negligenciada em nome de uma disciplina que só servia aos interesses da psicóloga. Carla sabia que tinha de fazer alguma coisa, mas quem acreditaria nela, uma empregada de limpeza desempregada, a acusar uma psicóloga respeitada? Precisava de tentar falar diretamente com Rui. Era arriscado, mas Leonor não podia continuar a sofrer. Na quarta-feira, Carla inventou uma emergência familiar para faltar ao trabalho e dirigiu-se diretamente ao escritório de Rui. Conseguira a morada perguntando a Maria Rodrigues, que uma vez tivera de levar lá uns documentos. A secretária de Rui, Teresa, ficou surpreendida ao vê-la. Carla. O que faz aqui? Teresa, preciso de falar com o Sr. Rui. É sobre a Leonor. A secretária hesitou. Sempre fora simpática com Carla e sabia o quanto ela cuidara da bebé quando trabalhava na casa.
Deixe-me ver se ela pode receber. Teresa bateu à porta do escritório e entrou. Carla ouviu vozes abafadas. Depois, a secretária voltou. Ele disse que pode dar-lhe 5 minutos. Carla entrou no escritório com o coração a mil. Rui estava à sua secretária, com um ar ainda pior do que ela imaginara. Estava mais magro, com olheiras profundas e um ar exausto. Senhor Rui, obrigada por me receber. Carla, não sei o que quer, mas tenho pouco tempo. Tenho reuniões. Senhor Rui, a Leonor não está bem. Rui suspirou, passando as mãos pelo rosto. Carla, não pode aparecer aqui a falar da minha filha. Já não é da sua conta. Eu sei que não é da minha conta, mas eu adoro aquela criança e ela está a sofrer. Rui levantou-se, irritado, mas também visivelmente abalado. Carla, a Leonor está a ser cuidada por profissionais qualificados. A Fátima tem 20 anos de experiência e a Sandra é uma psicóloga licenciada. Profissionais que a estão a deixar apática e assustada. Que a estão a transformar num pequeno fantasma. A palavra fantasma fez Rui parar. Era exatamente como ele descrevera Leonor a Sandra. Como sabe isso? Carla respirou fundo. Era agora ou nunca? Porque eu investiguei, Sr. Rui. Falei com os vizinhos, com pessoas que trabalham no bairro. Toda a gente nota que algo está errado. O rosto de Rui corou, mas mais de preocupação do que de raiva. Você investigou. Fui ao consultório da doutora. Sandra também. Sr. Rui, ela não é especialista em crianças. Ela trabalha com luto em adultos. Rui ficou em silêncio, a processar a informação. Ela cancelou todos os outros pacientes para se dedicar apenas a si. Fica na sua casa até tarde. Isso é normal para si. Como sabe isso? Porque a recepcionista me contou. Sr. Rui, a doutora. Sandra está a usar a sua dor para controlar as suas decisões sobre a Leonor. Rui sentou-se pesadamente na sua cadeira, parecendo mais confuso do que irritado. Carla, eu já não sei em quem confiar. A Sandra parece ter sempre razão, mas o senhor sabe quando a Leonor está bem e quando não está. O senhor é o pai dela. Carla aproximou-se da secretária, com os olhos marejados. Sr. Rui, eu sei que ainda está a sofrer pela perda da Sofia. Sei que está confuso e precisa de ajuda. Mas, por favor, não deixe que usem a sua dor para magoar a Leonor. Rui olhou para ela e, pela primeira vez desde que ela saíra da casa, os seus olhos mostraram uma dúvida genuína. E se tiver razão? E se eu estiver a ser manipulado? Então o senhor saberá o que fazer. Sempre soube. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se de repente. Sandra entrou apressadamente, como se tivesse sido chamada com urgência. Rui, recebi a tua mensagem. O quê? Ela parou ao ver Carla. A frieza na voz de Sandra foi como um duche de gelo. O que é que esta mulher está a fazer aqui? Sandra, eu liguei porque... Rui, tens noção de que ela pode estar a tentar manipular-te emocionalmente, interrompeu Sandra. Este tipo de pessoas aproveita-se da tua vulnerabilidade para conseguir o que quer. Carla sentiu a raiva a subir dentro de si. Quem está a manipular quem aqui? Sandra ignorou-a completamente, dirigindo-se apenas a Rui. Querido, acho melhor pedires para ela sair. Esta mulher claramente não aceitou ter sido despedida e está a tentar criar problemas. Rui olhou de uma para a outra, visivelmente dividido. Sandra, talvez devêssemos ouvir. Rui. Sandra pousou uma mão no seu ombro. Ligaste-me desesperado, a dizer que a ex-funcionária apareceu a fazer acusações. É exatamente este o tipo de situação que eu te avisei que poderia acontecer. Carla percebeu que fora uma armadilha. Teresa ligara a Sandra, não a Rui. Senhor Rui, prometa-me apenas uma coisa. Vá ter com a Leonor hoje, olhe bem para ela, e pergunta ao seu coração se aquela é a menina feliz que o senhor quer que ela seja. Carla saiu do escritório antes que alguém a pudesse deter. Nos corredores, ainda ouviu Sandra a dizer a Rui, estás a ver como ela tenta jogar com as tuas emoções. É exatamente este o tipo de manipulação de que falamos. Carla saiu do edifício, sabendo que perdera a sua última oportunidade de salvar Leonor com palavras. Mas, pelo menos, plantara a semente da dúvida na mente de Rui. Agora, restava esperar que o amor de um pai fosse mais forte do que toda a manipulação psicológica do mundo. Na quinta-feira de manhã cedo, Leonor começou a apresentar um comportamento que alarmou Fátima. A bebé passara horas a olhar para o teto, sem reagir a estímulos, como se estivesse noutro mundo.
Fátima esperou que o dia clareasse e ligou a Sandra. Doutora, algo está errado com a Leonor. Ela está muito estranha desde a madrugada. Estranha como? Não reage quando a chamo, não chora, não sorri. Parece desligada de tudo. Sandra sorriu do outro lado da linha. Era exatamente o que ela esperava. Fátima, isso é sério. Vou ligar a um especialista e depois contacto o Rui. Uma hora depois, Sandra ligou a Rui no escritório. Rui, precisas de vir para casa urgentemente. A Leonor desenvolveu sintomas alarmantes. Que sintomas? Rui levantou-se da sua secretária, alarmado. Sinais de transtorno de apego reativo. É uma condição séria. Já chamei um especialista para a examinar. Estou a ir para casa agora. Quando Rui chegou, encontrou Sandra na sala de estar, a conversar com um homem elegante, de 50 e poucos anos. Usava um fato caro e carregava uma sofisticada maleta médica. Rui, este é o Dr. Pedro Silva. É um psiquiatra infantil, especialista em desenvolvimento, e trabalha comigo em casos complexos. Pedro levantou-se e apertou a mão de Rui com firmeza profissional. Sr. Campos, examinei a Leonor e o quadro é preocupante. Ela apresenta sintomas de transtorno de apego reativo grave. Rui franziu o sobrolho. Não entendo esses termos técnicos. Fale-me em linguagem normal. É quando uma criança perde a capacidade de formar vínculos de apego saudáveis, explicou Sandra. Geralmente acontece devido a mudanças traumáticas de cuidadores. Rui sentiu o estômago a revirar-se. A culpa é minha. Por causa da Carla. Não é culpa, Sr. Campos. São as consequências de situações mal geridas, disse Pedro, num tom empático. Mas temos um tratamento eficaz. Que tratamento? Pedro abriu a sua maleta e mostrou vários documentos de aparência oficial. Tenho uma clínica especializada em transtornos de apego infantil no Algarve. Trabalhamos com internamento terapêutico de curta duração. Internamento. Rui empalideceu. Ela é só um bebê. É por isso mesmo, Rui, Sandra aproximou-se. Quanto mais cedo iniciarmos o tratamento, maiores as chances de recuperação total. Por quanto tempo? Pedro consultou um dos documentos. O protocolo padrão é de 3 a 4 semanas. A Leonor ficará num ambiente controlado, a receber os estímulos adequados para reaprender a vincular-se. Rui correu para o andar de cima para ver a filha. Leonor estava no berço, mais quieta do que ele alguma vez a vira. Quando se aproximou, ela não reagiu. Continuou a olhar para o teto com uma expressão vazia. Leonor, é o papá, meu amor. Nenhuma reação, nenhum movimento. Ela não o reconhecia. Está a ver, disse Fátima, friamente. É por isso que o internamento é urgente. Pedro apareceu à porta. Sr. Campos, cada dia sem tratamento adequado pode agravar o quadro de forma permanente. Rui passou 2 horas a fazer perguntas, a pedir segundas opiniões, a tentar entender as opções. Pedro mostrou qualificações impecáveis, registros de outros casos de sucesso, explicações técnicas detalhadas. Sandra reforçou que conhecia o trabalho de Pedro há anos e confiava plenamente nos seus métodos. No final, ao ver Leonor completamente desligada do mundo, Rui cedeu. Está bem. Mas quero visitá-la todos os dias. Claro, Sr. Campos. Apenas respeitando os horários terapêuticos para não interferir com o tratamento. 2 horas depois, Rui seguia uma ambulância particular até uma clínica elegante no Algarve. O local parecia um hotel de 5 estrelas, com jardins bem cuidados e funcionários uniformizados. A clínica era silenciosa, mas Pedro explicou que usavam métodos inovadores de tranquilização. Os nossos pacientes ficam num estado de relaxamento profundo durante o processo de reorganização neuronal. Rui acompanhou Leonor até um quarto branco e estéril. Ela foi colocada num berço hospitalar, rodeada de monitores. Sr. Campos, nos primeiros dias, as visitas serão restritas a horários específicos, sob supervisão médica. Por quê? Qualquer estímulo emocional externo pode confundir o processo de reaprendizagem do apego. Rui olhou pela janela do quarto. Leonor estava a ser ligada a equipamentos que pareciam desnecessários para um bebê. Estes aparelhos são mesmo necessários. Monitorização contínua das funções neurológicas durante a terapia. É um protocolo de segurança. Ao sair da clínica, Rui sentiu-se como se tivesse abandonado a própria filha. O peso da decisão era esmagador. Sandra levou-o para casa em silêncio. Quando estacionaram, ela falou. Fizeste a coisa certa, Rui.
Não parece certo. Sandra segurou o rosto dele com as duas mãos. Rui, és um pai incrível. Tomaste a decisão mais difícil da tua vida pelo bem da Leonor. Ela vai ficar bem mesmo. Vai. Por detrás da máscara de preocupação, Sandra sorria por dentro. O seu plano estava a funcionar na perfeição. Rui conseguiu visitar Leonor nos primeiros 2 dias, mas apenas por 15 minutos de cada vez, sempre com uma enfermeira a observar. O que ele via deixava-o cada vez mais perturbado. Leonor estava ainda mais apática do que antes. Não reagia à sua voz, não movia os olhos quando ele se aproximava. Parecia estar num estado de sonolência constante. No terceiro dia, quando chegou para a visita, foi impedido de entrar. Sr. Campos, a Leonor teve uma reação adversa ao tratamento ontem. Precisamos de suspender as visitas por alguns dias. Que reação adversa? Rui levantou-se, alarmado. A enfermeira consultou um tablet. Um episódio de agitação extrema após a sua última visita. O médico acredita que a sua presença está a interferir no processo terapêutico. A interferir? Eu sou o pai dela. É por isso mesmo, Sr. Campos. Crianças com transtorno de apego ficam confusas com estímulos familiares durante o tratamento. Rui saiu da clínica, furioso, e ligou a Sandra no caminho. Sandra, não me deixaram ver a Leonor hoje. Disseram que a minha presença está a interferir no tratamento. Rui, eu sei que é difícil. Não é difícil, Sandra. É impossível. Como posso confiar num tratamento que me proíbe de ver a minha própria filha? Calma. Deixa-me ligar ao Pedro e ver o que se passou. 1 hora depois, Sandra ligou de volta. Rui, falei com o Pedro. A Leonor teve mesmo um episódio grave, mas faz parte do processo. Ela está a reagir ao tratamento. A reagir como? A resistir à reorganização neuronal. É normal nos casos graves como o dela. E quando a vou poder ver? O Pedro acha que o ideal seria mais alguns dias sem visitas. Depois podemos retomar gradualmente. Alguns dias. Já passaram 3 dias desde que olhei para ela como deve ser. Rui, precisas de confiar no processo. Sei que estás desesperado, mas... Sandra, responde-me uma coisa. Já viste este tipo de tratamento antes? Houve uma pequena pausa. Já. E funciona, Rui? Só precisas de ter paciência. Naquela noite, Rui não conseguiu dormir. Andou pela casa vazia, a passar pelo quarto de Leonor, a olhar para os brinquedos que ela nem tivera tempo de aprender a usar. Numa gaveta da cômoda, encontrou a única fotografia em que Leonor sorria. Fora tirada quando Carla a carregava às costas. Rui segurou a fotografia contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Às 3 da manhã, conduziu até à clínica. Queria apenas ver o edifício onde a sua filha estava. O local era completamente silencioso. Nenhum som de criança, nenhum choro de bebê. Para uma clínica que tratava desenvolvimento infantil, era demasiado estranho. Rui ficou no parque de estacionamento, a olhar para as janelas escuras, a tentar adivinhar onde estaria Leonor. Foi então que se apercebeu de algo que lhe gelou o sangue. Nos 5 dias em que observara a clínica, nunca vira uma única criança a entrar ou a sair. No 6º dia, Rui chegou à clínica determinado a obter respostas concretas sobre o estado de Leonor. Doutor Pedro, preciso de um relatório detalhado sobre o tratamento da minha filha. Pedro recebeu-o no seu consultório, com a mesma expressão profissional de sempre. Sr. Campos, a Leonor está a responder bem ao protocolo de reorganização. Doutor, com todo o respeito, mas isso não me diz nada. Que medicação lhe estão a dar? Que exercícios estão a fazer? Que tipo de estimulação? Pedro hesitou, a folhear uns papéis na sua secretária. Estamos a usar terapia sensorial adaptativa, estímulos neuroplásticos graduados. Rui interrompeu-o. Doutor, eu trabalho em gestão. Sei quando alguém me está a tentar confundir com jargão técnico. Quero informação simples e clara. A irritação de Rui deixou Pedro visivelmente desconfortável. Sr. Campos, o tratamento é demasiado complexo para explicar a um leigo. Então mostre-me. Quero ver exatamente o que estão a fazer com ela. Isso é impossível. Protocolo de confidencialidade médica. Protocolo. Eu sou o pai dela. Que protocolo me impede de acompanhar o tratamento da minha própria filha? Pedro levantou-se, visivelmente irritado. Sr. Campos, se não confia no nosso trabalho, é livre de procurar outro especialista.
A ameaça deixou Rui ainda mais desconfiado. E as outras crianças? Em 6 dias aqui, nunca vi outra criança. Pedro ficou visivelmente nervoso. Atendemos poucos casos de cada vez, para garantir a qualidade. Quantos casos, atualmente? Bem. Cada situação é muito específica. Doutor, quantas crianças estão a tratar agora? Apenas. Apenas a Leonor, de momento. Rui sentiu o sangue gelar. Abriu uma clínica inteira só para a minha filha. Não é bem assim. Então como é? Pedro olhou para o relógio. Senhor Campos, tenho outra reunião. Podemos falar noutro dia. A evasão foi a gota de água para Rui. Doutor, quero ver a minha filha agora e quero respostas claras sobre o que lhe estão a fazer. Hoje não será possível. A ameaça de Rui deixou Pedro em pânico visível. Senhor Campos, se tentar interferir, terei de reportar que é um pai instável. Está a ameaçar-me. Não é uma ameaça. É uma realidade prática. Tenho um dossiê médico completo que prova que é emocionalmente inadequado para cuidar da Leonor. E se eu tentar denunciá-lo? Pedro sorriu friamente. Quem acreditaria, um viúvo traumatizado a tentar prejudicar o tratamento da filha porque se apaixonou pela empregada doméstica? Rui saiu da clínica, mais desconfiado do que nunca. No carro, ligou a Sandra. Sandra, preciso de falar contigo, agora. Rui. O que se passou? Aquele doutor. Pedro está a esconder alguma coisa e eu vou descobrir o quê. Rui passou a noite em claro, a pensar em tudo o que acontecera nos últimos meses. No sábado de manhã, tomou uma decisão que nunca pensou que tomaria. Ligou para um número que deitara fora semanas antes. Carla. É o Rui. Houve um silêncio de surpresa do outro lado da linha. Senhor Rui. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, Carla. Cometi um erro terrível. Podes falar comigo? Claro, Senhor Rui. Onde? Vem à minha casa. Preciso da tua ajuda. 1 hora depois, Carla chegou, visivelmente nervosa, mas preocupada. Senhor Rui, onde está a Leonor? Rui contou-lhe tudo, o internamento, a clínica estranha, o silêncio total, a evasão de Pedro, as suas crescentes suspeitas sobre Sandra. Carla ouviu em silêncio, a empalidecer cada vez mais. Senhor Rui, o que está a descrever não é um tratamento. É um sequestro. Começo a perceber isso. Mas como provo? Eles têm todos os papéis, toda a documentação oficial. Carla respirou fundo. Senhor Rui, posso dizer-lhe uma coisa? Eu nunca deixei de me preocupar convosco. Como assim? Depois de eu sair daqui, uma mulher contactou-me. A antiga recepcionista da doutora Sandra. Os olhos de Rui arregalaram-se. Como é que ela o encontrou? Ela sabia que a doutora Sandra estava a tratar um viúvo. E quando foi despedida por questionar os métodos, ela investigou. Descobriu onde eu tinha trabalhado e encontrou-me. O que é que ela disse? Que a doutora Sandra tem um padrão. Já fez isto antes, com outros homens que perderam as esposas. Rui sentiu-se nauseado. E as crianças? As crianças sofrem sempre. Num dos casos que ela conhecia, a criança foi entregue a uma família de acolhimento. Rui levantou-se, passando as mãos pelo cabelo. Carla, eu preciso de tirar a Leonor de lá hoje. Mas se for à clínica e fizer um escândalo, eles vão dizer que está emocionalmente instável. Precisamos de provas do que eles estão realmente a fazer. Carla pensou rapidamente. Senhor Rui, a doutora Sandra ainda confia em si, não é? Pensa que o tem controlado. Infelizmente, provavelmente pensa que sim. Então vamos usar isso contra ela. O senhor vai fingir que cede aos avanços dela, fazê-la sentir-se segura para revelar os seus verdadeiros planos. Rui fez uma careta. Carla, não sei se consigo fazer isso. Carla pegou-lhe nas mãos. Senhor Rui, é pela Leonor. E eu estarei aqui, a gravar tudo. Rui olhou nos olhos de Carla e viu determinação e coragem, a mesma força que ela mostrara ao cuidar de Leonor. Faria isso. Arriscaria por nós. Senhor Rui, eu amo aquela criança como se fosse minha filha. Farei qualquer coisa para a proteger. Rui sentiu as lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, não se sentia sozinho nesta luta. Obrigado, Carla.
Por nunca teres desistido de nós. Nunca desistirei, Sr. Rui. Agora, vamos salvar a nossa menina. A palavra nossa ecoou no coração de Rui como uma promessa de esperança. Rui ligou a Sandra no domingo à tarde, pondo na voz toda a vulnerabilidade que conseguiu reunir. Sandra, desculpa incomodar-te a um domingo. Mas estou muito mal. Preciso de ti. Claro, Rui. O que se passou? Não consigo parar de pensar na Leonor. Sinto-me perdido, confuso. Acho que tinhas razão sobre eu precisar de mais apoio. Do outro lado da linha, Sandra sorriu, satisfeita. Ainda bem que reconheces isso. Queres que eu vá aí? Por favor. E, Sandra. Obrigado por teres tido tanta paciência comigo. Enquanto esperavam por Sandra, Rui repassou o plano com Carla, que estava escondida no corredor perto da sala de estar, com o telemóvel pronto para gravar. Lembre-se, Sr. Rui, tem de a fazer falar sobre os planos reais, sobre a clínica, sobre o que ela quer realmente. E se ela desconfiar? Não vai desconfiar. Ela está demasiado confiante. Pensa que já ganhou. Quando Sandra chegou, Rui recebeu-a na sala de estar com um ar perdido e grato. Sandra, ainda bem que vieste. Sinto-me tão sozinho. Sandra aproximou-se, pondo as mãos no rosto dele. Meu querido, tens passado por tanto. É normal sentir-te assim. Senta-te aqui comigo, Rui apontou para o sofá. Preciso de me apoiar em alguém que entende. Sandra sentou-se muito perto, visivelmente satisfeita com a aproximação. Rui, eu sempre estive aqui para ti. Sempre estarei. Eu sei. Tu cuidaste de tudo, da Leonor, de mim. Como a Sofia quereria. Sandra inclinou-se mais. A Sofia era a minha melhor amiga. Mas ela já não está cá, e tu precisas de seguir em frente. Às vezes sinto-me culpado por ter sentimentos confusos por ti, como se fosse uma traição. Não é uma traição, Rui. É a vida. Sandra pousou uma mão no peito dele. A Sofia queria que fosses feliz. Rui aproveitou a abertura. E quanto à Leonor? Tomei a decisão certa com o internamento. Sandra recostou-se, voltando ligeiramente a um tom profissional. Tomaste a decisão mais acertada. O Pedro garantiu-me que em poucas semanas, ela será outra. Outra como? Sem os apegos problemáticos que ela desenvolveu. Sem as dependências que estavam a impedir o seu desenvolvimento. Rui fingiu ponderar. Dependências como as que ela tinha com a Carla. Sandra fez uma expressão de nojo. Exatamente. Aquela mulher quase arruinou o futuro emocional da Leonor. Mas ela parecia feliz com a Carla. Uma felicidade artificial, Rui, baseada numa necessidade doentia, não num desenvolvimento saudável. No corredor, Carla gravava cada palavra, mordendo o lábio para conter a raiva. Sandra continuou, cada vez mais relaxada. Tens de perceber uma coisa, Rui. Eu não apareci na tua vida por acaso. Estive a observar a situação durante muito tempo. A observar. A Sofia fez-me prometer que cuidaria de vocês se algo acontecesse. Quando vi que estavas a envolver-te de forma inadequada, tive de agir. Rui sentiu raiva, mas controlou-se. E se eu não tivesse aceitado os teus conselhos? Sandra sorriu, confiante. Mas tu aceitarias. Pessoas em luto são mais suscetíveis à orientação profissional, especialmente quando vem de alguém que percebe de psicologia. A confissão era clara, manipulação psicológica deliberada. E já fizeste isto antes? Perguntou Rui, cautelosamente. Já ajudei algumas pessoas em situações semelhantes. Mas contigo é especial. Porque é especial. Porque desta vez, não é só profissional. Sandra aproximou-se. Desta vez, é pessoal. Como assim, pessoal? Rui, eu sempre tive sentimentos por ti. Mesmo quando a Sofia era viva. A confissão de Sandra ecoou na sala como uma bomba. Rui ficou genuinamente chocado, mesmo esperando algo do género. Sempre tiveste sentimentos por mim. Mesmo quando a Sofia era viva. Sandra percebeu que revelara demasiado, mas decidiu continuar. Rui, os sentimentos não escolhem a altura para aparecer. Lutei contra isto durante anos. E a Sofia sabia. A Sofia era muito ingênua. Nunca reparou em nada. Rui sentiu-se enjoado, mas sabia que tinha de continuar. Então, quando ela morreu. Foi uma oportunidade para finalmente teres o que sempre quiseste. Sandra levantou os olhos, com um brilho determinado.
Uma oportunidade para cuidar de ti da forma correta. E a Leonor, onde se encaixa nos teus planos? Sandra suspirou, visivelmente irritada. A Leonor foi uma complicação. Uma lembrança constante da Sofia que se metia no caminho dos meus objetivos. Foi por isso que a quiseste internada. Foi a melhor solução. Longe de ti, longe de qualquer influência externa, a Leonor tornar-se a mais manejável. Manejável. Menos problemática, menos exigente. O Pedro tem métodos muito eficazes para o conseguir. No corredor, Carla gravava tudo, com lágrimas de raiva a escorrerem pelo rosto. E se ela não se adaptar aos métodos? Perguntou Rui. Sandra encolheu os ombros. Existem outras alternativas. Famílias especializadas que lidam melhor com crianças difíceis. Estás a falar de me tirares a minha filha. Rui, tu próprio disseste que não conseguias olhar para ela sem te lembrares da Sofia. No fundo, seria um alívio. A frieza de Sandra era aterradora. E os outros casos que mencionaste? O que aconteceu às crianças? Um adaptou-se bem. O outro. Bem, algumas situações exigem soluções mais definitivas. Rui sentiu vontade de vomitar. Soluções definitivas. Sandra aproximou-se, pousando uma mão na coxa de Rui. Querido, porque estamos a falar de coisas tristes. O importante é que agora podemos ficar juntos. Sem obstáculos, sem complicações. Ela tentou beijá-lo, mas Rui recuou instintivamente. Sandra, preciso de processar tudo isto. Sandra ficou furiosa com a rejeição. Processar o quê? Que eu resolvi todos os teus problemas, incluindo a tua filha. A minha filha não é um problema. A tua filha vai ser exatamente como eu planeei. A voz de Sandra tornou-se ameaçadora. Se tentares interferir, eu reportarei que és um pai instável. Estás a ameaçar-me. Não é uma ameaça. É uma realidade prática. Tenho um dossiê médico completo que prova que és emocionalmente inadequado para cuidar da Leonor. E se eu tentar denunciar-te? Sandra riu-se, friamente. Quem acreditaria, um viúvo traumatizado a tentar prejudicar o tratamento da filha porque se apaixonou pela empregada doméstica? Foi nesse momento que Carla saiu do corredor e apareceu à porta da sala de estar. Quem acreditaria na gravação completa de tudo o que acabou de confessar? Perguntou Carla, segurando o telemóvel no ar. Sandra empalideceu, percebendo que caíra numa armadilha. Você gravou-me. Cada confissão, cada ameaça, cada revelação sobre a sua manipulação, disse Rui, levantando-se. Sandra, você não pode usar isso. Foi uma gravação sem consentimento. Pode ser usada como prova de um crime, doutora, disse Carla, firmemente. Especialmente quando envolve manipulação psicológica e o sequestro de uma criança. Sandra entrou em pânico, percebendo que todos os seus planos tinham ruído. Vocês não percebem. Eu fiz tudo por amor. Você fez tudo por obsessão, retorquiu Carla. E agora vai responder por isso. Sandra olhou para Rui uma última vez, vendo que perdera qualquer poder sobre ele. Vais arrepender-te disto, Rui. Sem mim, não consegues cuidar da Leonor. Rui olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Sandra, a única coisa de que me arrependo foi de ter confiado em ti. A máscara caiu finalmente por completo. Sandra saiu de casa, sabendo que a sua vida acabara. Rui e Carla ficaram sozinhos, a segurar a prova que salvaria Leonor. Agora, vamos buscar a nossa menina, disse Carla. Rui acenou. Pela primeira vez em meses, sabia exatamente o que tinha de fazer. Rui e Carla estavam a sair de casa para ir à esquadra da polícia quando o telefone tocou. Era Sandra, e a sua voz estava completamente descontrolada. Rui, arruinaste a minha vida. Arruinaste tudo. A fúria nas palavras de Sandra gelou o sangue de Rui. Sandra, foste tu que arruinaste a tua vida. Nós apenas revelamos a verdade. A verdade. Achas que me podes humilhar assim e sair como um herói? Rui pôs a chamada em alta voz para que Carla pudesse ouvir. Sandra, entrega a Leonor e assuma a tua responsabilidade. Ainda há tempo para minimizar os danos. Minimizar. Sandra riu-se, amargamente. A minha carreira acabou. A minha reputação está destruída. São as consequências dos teus atos. Consequências. Então vais conhecer as consequências dos teus atos também. Se entregarem essa gravação à polícia, garanto-te uma coisa, nunca mais vais ver a Leonor. Isso é uma ameaça. É uma promessa.
Tenho contactos que podem fazer a tua filha desaparecer para sempre. Carla tirou o telefone das mãos de Rui. Ouça aqui, sua doente. Se tocar num fio de cabelo da Leonor. Ah! A criada decidiu falar. Sandra interrompeu, com veneno na voz. Achas mesmo que conseguiste alguma vitória? És apenas uma empregada insignificante a meter o nariz onde não é chamada. Eu provei que você é uma criminosa. Criminosa? Eu sou uma médica respeitada e tu és uma empregada insignificante. Mas sabes o que vou fazer agora? Vou levar a Leonor para longe, para um sítio onde nem tu nem a polícia a encontrem. A chamada foi desligada abruptamente. Rui e Carla olharam um para o outro, desesperados. Ela enlouqueceu de vez. Senhor Rui, pessoas desesperadas fazem loucuras. Temos de chegar à clínica antes dela. Saíram a correr. No carro, Rui conduzia a alta velocidade enquanto Carla tentava ligar para a clínica. Ninguém atendia. É mau sinal. Quando chegaram à clínica, o carro de Sandra estava estacionado de forma torta em frente à entrada. A porta principal estava aberta e ouvia-se uma discussão vinda do interior. Rui correu para dentro, seguido por Carla. No corredor principal, encontraram as enfermeiras e funcionários agitados. O que se passa? Perguntou Rui a uma enfermeira. A doutora chegou aos gritos, a exigir levar a criança imediatamente. O doutor Pedro está a tentar convencê-la a entregar a bebê, mas ela disse que tem autoridade total sobre o caso. Onde estão eles agora? No quarto da menina. Mas, senhor. Rui não esperou que ela terminasse. Correu pelos corredores, seguindo os gritos que ecoavam pelo edifício. Ao chegar ao quarto de Leonor, encontrou uma cena aterradora. Sandra segurava Leonor de forma desajeitada, enquanto Pedro tentava convencê-la a entregar a criança. Sandra, isto é uma loucura. Estás a destruir tudo o que construímos. Já está tudo destruído, gritava Sandra, apertando Leonor com mais força. Se eu não posso ter o que quero, ninguém tem nada. Leonor estava a ser segurada de forma incorreta, os seus bracinhos a ficarem vermelhos com a pressão. Carla apareceu atrás de Rui. Doutora, está a magoá-la. Era verdade. Leonor estava a ser segurada de forma incorreta, visivelmente em sofrimento. Eu não estou a magoar ninguém. Sandra recuou em direção à janela. Estou a protegê-la de vocês. Rui deu um passo em frente, mas Sandra abanou Leonor de forma ameaçadora. Fica aí. Se te aproximares, eu. Sandra, olha para a Leonor, gritou Rui, desesperado. Vê como ela está assustada. Pedro também tentou aproximar-se. Sandra, vamos resolver isto com calma. Entrega a criança e conversamos. Não. Sandra virou-se para ele, furiosa. És um covarde. Quando chega a hora da verdade, tu cedes. Rui aproveitou a distração e tentou aproximar-se, mas Sandra reparou. Eu avisei para parares. Foi então que os seguranças da clínica apareceram à porta, alertados pela confusão. Senhora, precisa de entregar a criança. Sandra olhou em volta, vendo-se cercada. A sua expressão tornou-se ainda mais perigosa. Se aproximarem, eu faço uma coisa terrível. Juro. A ameaça era demasiado horrível para arriscar. Todos pararam, a observar enquanto Sandra se dirigia para uma saída de emergência, ainda a segurar Leonor perigosamente. Ninguém me segue. Se alguém me seguir, eu deixo-a cair. A ameaça era demasiado horrível. Todos ficaram parados, a ver Sandra afastar-se. Rui sentia-se completamente impotente. Temos de fazer alguma coisa. Ela vai magoar a Leonor. Os seguranças estavam perdidos, sem saber como agir. Senhor, não podemos arriscar a vida da criança. Carla pensou rapidamente. Senhor Rui, ela vai tentar sair pelas traseiras. Se chegarmos lá primeiro. Rui percebeu imediatamente. Vocês ficam aqui. Façam barulho, como se estivessem a tentar negociar. Nós vamos dar a volta. Rui e Carla correram por um caminho alternativo, tentando chegar à saída das traseiras antes de Sandra. Pelos corredores, ouviam o eco dos seus gritos. Eu avisei que se iam arrepender. Avisei que isto ia acontecer. Rui e Carla chegaram à porta das traseiras no exato momento em que Sandra saía com Leonor. Sandra, gritou Rui. Ela virou-se, assustada por eles terem chegado ali. Como é que vocês? Sandra, por favor. Carla falou, com a voz calma.
Olha bem para a Leonor. Ela está muito assustada e precisa de ser cuidada. Era verdade. Leonor chorava de uma forma diferente. Um choro de puro terror. Tremia e soluçava desesperadamente. Ela está bem, insistiu Sandra, mas a sua própria voz tremia. Não, não está. Rui aproximava-se lentamente, com cuidado. A Leonor nunca chorou assim quando estava comigo ou com a Carla. Por um instante, Sandra olhou para a criança que segurava. Leonor estava de facto em pânico, a tremer e a soluçar desesperadamente. Eu só queria que vocês entendessem. Nós entendemos que estás a sofrer, Sandra. Rui continuou a aproximar-se, com cuidado. Sentiste-te rejeitada, e isso dói muito. Carla também se aproximou, do lado oposto. Doutora, ainda há tempo para resolver isto da forma correta. Entrega Leonor, procura ajuda profissional. É tarde demais. Sandra recuou novamente. Ninguém me vai perdoar. Toda a gente merece uma segunda oportunidade, disse Carla, suavemente. Você sabe disso melhor do que ninguém. Sandra olhou de um para o outro, visivelmente dividida. Foi então que Leonor, no auge do seu desespero, estendeu os bracinhos na direção de Carla. Mamã, balbuciou a criança, entre soluços. O som partiu o coração de todos. Até Sandra ficou abalada. Ela está a pedir por ti. Ela só quer sentir-se segura, respondeu Carla, com os olhos marejados. Sandra olhou para Leonor, depois para Rui, depois para Carla. Por um momento, a sua máscara de raiva desapareceu, revelando uma mulher profundamente perturbada. Eu só queria ser amada de verdade, sussurrou ela. Podes ser amada, Sandra, mas não há força, não manipulando as pessoas, disse Rui. Nesse momento, o som de sirenes começou a aproximar-se. Alguém chamara a polícia. Sandra olhou em volta, percebendo que não havia mesmo saída. Vão prender-me. Provavelmente, respondeu Rui. Mas se entregares a Leonor agora, sem a magoares, isso será tido em conta a teu favor. Sandra olhou para Leonor uma última vez. A criança parara de chorar e olhava para ela com aqueles inocentes olhos azuis. Desculpa, pequenina, sussurrou ela. Desculpa por tudo isto. Lentamente, Sandra entregou Leonor a Carla. No momento em que se viu nos braços de Carla, Leonor acalmou-se instantaneamente. Era como se finalmente tivesse voltado a casa. Rui aproximou-se e tocou gentilmente no rosto da filha. Olá, meu amor. O papá está aqui agora. Leonor olhou para ele e, pela primeira vez em dias, sorriu fracamente. Ela sorriu para mim, emocionou-se Rui. Ela sorriu mesmo. Carla sorriu também, por entre as lágrimas. O agente Silva chegou e encontrou uma situação muito diferente do que esperava. Em vez de uma situação de reféns ativa, viu uma mulher sentada no chão a chorar, enquanto uma família se abraçava a poucos metros de distância. O que aconteceu aqui? Perguntou o agente Silva. Rui mostrou o telemóvel com a gravação. Temos provas de que esta mulher me manipulou psicologicamente a mim e à minha filha. Falsificou documentos para um internamento médico desnecessário e hoje tentou fugir com a minha filha. O agente ouviu trechos da gravação, impressionado com as confissões ali registadas. Senhora, tem o direito de permanecer em silêncio e o direito a um advogado. Sandra levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Quer falar com um advogado antes de dizer qualquer coisa. A resposta mostrou que, mesmo abalada, ela ainda estava ciente dos seus direitos. Claro, senhora. É seu direito. Enquanto Sandra era conduzida para o carro-patrulha, Pedro tentou sair discretamente pela porta das traseiras. E o senhor, doutor? Perguntou o agente Silva, interceptando-o. Rui apontou para Pedro. Ele é cúmplice. Manteve a minha filha internada sem necessidade médica real, seguindo as indicações dela. Pedro tentou defender-se. Sou médico. Estava a prestar cuidados profissionais. Mas os polícias já tinham ouvido a gravação, onde ele admitia receber dinheiro para manter Leonor internada por tempo indefinido. Doutor, o senhor também terá de nos acompanhar para prestar declarações. Enquanto Pedro era levado, uma ambulância chegou para examinar Leonor. O paramédico examinou a bebé cuidadosamente. Fisicamente, ela está bem. Um pouco desidratada, provavelmente pelo stress, mas nada de grave. E emocionalmente? Perguntou Rui. O profissional sorriu. Os bebés são mais resilientes do que pensamos. Com amor e os cuidados certos, ela vai recuperar totalmente. Rui olhou para Carla,
que ainda segurava Leonor de forma protetora. Carla, nem sei como começar a agradecer-te. Salvaste a minha filha. Nós salvámo-la, Sr. Rui. Juntos. O agente Silva aproximou-se para falar com Rui. Sr. Campos, vamos precisar do seu depoimento completo na esquadra e da gravação como prova. Claro, agente Silva. Eles vão responder pelos crimes que cometeram. Com as provas que têm, ela responderá por manipulação psicológica, tentativa de sequestro, exercício ilegal da profissão. É um caso sério. E o médico? Conluio, fraude, exercício ilegal da profissão. Ele também responderá. Rui suspirou, com um alívio imenso. Finalmente, a justiça seria feita. Um mês depois do drama e da detenção de Sandra, Rui estava no chão da sala, a tentar interessar Leonor nos brinquedos novos que comprara. Olha, princesa, é uma roca que toca música. Leonor observava-o seriamente, mas sem grande entusiasmo. Rui suspirou, frustrado. Carla, que estava a organizar alguns dos brinquedos, reparou no seu desânimo. Sr. Rui, lembre-se do que a pediatra disse. Levaria tempo. Eu sei, mas ela ainda não me sorri como te sorri a ti. Era verdade. Leonor respondia bem a Carla, mas ainda era cautelosa com Rui. É normal, Sr. Rui. Ela precisa de tempo para se lembrar que pode confiar plenamente em si. Rui sentou-se no sofá, visivelmente frustrado. E se ela nunca mais confiar em mim? E se eu estraguei a nossa relação para sempre? Carla sentou-se ao lado dele. Posso dizer-lhe uma coisa? O senhor está a tentar forçar uma ligação que tem de acontecer naturalmente. Como assim? Comprou 1000 brinquedos, faz caretas. Mas a Leonor não precisa de um espetáculo. Ela precisa de amor genuíno. Rui olhou para a filha, que brincava no tapete, a tocar distraidamente nos brinquedos. Eu já não sei como ser genuíno. Parece que me esqueci de como ser pai. Ninguém se esquece de como ser pai, Sr. Rui. O senhor está apenas a esforçar-se demasiado. Carla pegou em Leonor e trouxe-a para perto de Rui. Leonor, olha aqui o papá. A bebé olhou para Rui, mas sem a expressão de alegria que mostrava ao ver Carla. Rui estendeu um dedo para Leonor tocar, mas ela hesitou. Está a ver? Ela ainda tem medo de mim. Não é medo, Sr. Rui. É só cautela. E vai passar, com paciência. Carla teve uma ideia. Que tal cantarmos aquela canção de embalar que ela sempre adorou? Aquela que a senhora cantava quando trabalhava aqui. Essa mesma. Mas agora, vamos cantar juntos, devagarinho. Rui hesitou. Não sei se me lembro da melodia direito. Não precisa de ser perfeito. Só precisa de ser com amor. Carla começou a cantar baixinho a canção de embalar que sempre acalmara Leonor. Gradualmente, Rui juntou-se a ela. As suas vozes estavam desafinadas no início, mas aos poucos foram-se harmonizando, criando uma melodia suave. Leonor parou de brincar e fixou a atenção nos dois. Está a funcionar, sussurrou Carla. Continuaram a cantar, e Rui reparou que não estava a tentar impressionar Leonor. Estava apenas a estar ali com ela. Foi então que aconteceu. Leonor sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, a olhar diretamente para Rui. Ela sorriu para mim, emocionou-se Rui. Ela sorriu mesmo. Carla sorriu também. Agora está a lembrar-se de como se faz, não está? Rui pegou em Leonor, agora com movimentos naturais e calmos. Olá, minha princesa. O papá teve tantas saudades. Leonor não recuou. Pelo contrário, aninhou-se nos seus braços, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Rui olhou para Carla, com gratidão. Obrigado por me ensinares a ser pai outra vez. O senhor sempre soube, Sr. Rui. Só precisava de se lembrar. Naquele dia, pela primeira vez desde que Leonor nascera, Rui sentiu uma verdadeira ligação com a sua filha. E sabia que tinham um longo caminho de recuperação pela frente. Mas agora, estavam a percorrê-lo juntos, como uma verdadeira família.